Olá para todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje vou trazer aqui meu replay de Gradius 2 de arcade, Gradius 2 Go for No Yabo. Aqui na versão do Gradius Origins, que tá na Steam. Então, vamos lá, né? Vou esconder aqui a barra de progresso do replay. Esse jogo eu já tinha feito a clear dele há um bom tempo atrás já, mas foi num canal antigo, então tudo bem eu fazer aqui de novo. E de qualquer jeito eu iria querer fazer de novo a clear por causa do Gradius Origins, né? Eu já fiz a clear do Salamander, do Gradius 1, do Life Force, agora é a vez do Gradius 2. E, bom, Type D, ou Type 4, é o mesmo que eu usei na minha clear antiga, porque é simplesmente a melhor formação, melhor tipo de tiro que tem no jogo. O que você tem é o Speed Up, que é o padrão de todos os tipos. O míssil, aí ele é 2 mísseis, um que vai pra cima e outro que vai pra baixo, mas eles param imediatamente quando eles acertam, né, o chão ou o teto. O Double, que é o Tail Gun, que ele atira um tiro pra frente e outro pra trás. O Laser, que é o Ripple Laser, que é bem bom nesse jogo, porque o laser normal ele tem um problema que quando você usa ele demora um pouco pra sair. Você faz um tiro com laser e depois por algum tempo ele fica sem atirar e depois você atira de novo o próximo laser. Então às vezes você tem que soltar o laser meio que picotado pra você conseguir atirar mais vezes sem ter um intervalo muito grande. Já o Ripple Laser é de boa, só desce o autofire nisso aí mesmo e já tá bom. O autofire natural do jogo, inclusive desse porte no caso, né? Ele tem um botão de deixar o Rapid Fire configurado para todos os tiros, menos pro laser. Mas dá pra configurar um Rapid Fire manualmente também, então não é problemático não. O Option ele funciona como ele funciona em todos os Gradius daí em diante, né? É no Gradius 1 que ele funciona de uma forma diferente. Eu não tenho certeza como que o Option funciona no Gradius 1, pra falar a verdade, mas ele se comporta de uma forma bem esquisita. No Gradius 2 ele só segue a sua nave, tipo, eles vão meio que fazendo tipo um rastro. No Gradius 3 tem como você mudar algumas coisas, mas enfim, aquele jogo é aquele jogo, o Gradius 1 também é outro jogo. O boss é bem de boa, matar ele com um Ripple Laser. Eu esqueci de falar, né? Minha estratégia é... O que eu pego é o míssil, Ripple Laser e 3 options. O motivo de não pegar 4 options é porque tem um Option Hunter nesse jogo, que ele aparece quando você pega o quarto option, que ele não aparece imediatamente, mas começa um timer. Ele aparece em partes específicas do jogo. Se você decorar onde ele aparece, dá pra você evitar ele. Mas eu prefiro não ficar tentando lembrar, memorizar onde que aparece o Option Hunter. Então, eu jogo o jogo com 3 options. E sim, eu tô com 4 options agora, mas é porque eu sei que ele não vai aparecer aí. Essa é a única parte que eu memorizei. Que Option Hunter, ele vai aparecer lá na quarta fase, bem no começo dela. E lá ele vai pegar o meu option e eu nunca mais vou pegar option. Quer dizer, tirando quando o Option Hunter realmente estiver com o timer ali no zero, né? O Gadget DM2 ele mostra exatamente o quanto que vai demorar pro Option Hunter chegar. Ele tá meio que mordendo uma linha que tá chegando em uma nave. E quando ele chegar bem perto, o Gadget vai te avisar que tá vindo. Mas ele aparece na quarta fase. Então não tem por que se preocupar. E a terceira fase é útil ter 4 options. Essa fase também, mas mais a terceira fase. Que é a fase dos cristais, que é bem do mal. O Double é inútil nessa formação. Na verdade o Double no geral no Gradius 2 ele não é muito bom.
comparado com o primeiro. Ou os outros Gradius no geral, né? E ele é muito lerdo. Eu não sei por que aconteceu. Eles nerfaram muito o Double. A ponto de usar ele é pior, mesmo na sessão que ele poderia ajudar. É mais fácil adaptar a estratégia pro Ripple Laser. Segundo boss, o olho. Aliás, uma coisa que eu falei, os boss desse jogo são bem melhores do que o do Gradius 1 e do Salamander. Eles não são nenhuma obra-prima, nem nada assim. Já é mais decente, já. Eles são um pouquinho mais divertidos de enfrentar. Eles não são tão divertidos de enfrentar com um power-up baixo, né? Quando você tem que fazer recover. Mas ainda assim já é um avanço. Ele já faz bem mais coisas. O problema desse jogo é que ele tem a síndrome de Gradius. E é o jogo onde a síndrome de Gradius realmente toma efeito total. Quando você morre, você perde todos os seus power-ups, como sempre. Mas os níveis desse jogo... Quer dizer, não é que foi muito bem feito, mas os níveis desse jogo... O balanceamento entre a dificuldade de você estar com todos os power-ups e você estar sem nenhum power-up não é nada balanceado. Tipo, o jogo é 1 bilhão de vezes mais difícil se você tiver sem nenhum power-up. Mesmo que o rank que ele abaixe, ainda não vale a pena. Se você morrer no começo do jogo, vale mais a pena resetar. A não ser que você esteja em um loop mais alto, né? Porque aí já era. Mas o recover desse jogo é absolutamente brutal. Eu ainda vi que na minha run antiga eu consegui fazer um recover na Boss Rush, o que foi bem insano. Vou tentar deixar o link da run antiga se eu lembrar na descrição. Se eu não lembrar, dá pra achar na playlist que eu tenho no canal de gameplay comentada das clears. Eu incluí todas as gameplays que eu fiz de Shmup. Todas as clears no geral que eu fiz, né? Não só de Shmup. E eu enfiei as clears do canal antigo lá também. Eu só não sei se eu vou estar respondendo os comentários do canal antigo ainda, né? Então, mas pode, quem quiser comentar lá também pode, porque eu não acesso aquela conta tanto assim. Enfim, fase dos cristais. Essa música é bem memorável, é uma das minhas preferidas desse jogo. Inclusive eu não sei qual que é o chip de som que esse Gradius usa, mas a bateria é muito forte, sei lá, é muito bom as músicas. Essa fase tem uma música bem maneira. Eu lembro que quando eu jogava muito tempo atrás, no PlayStation 1, o port do Gradius Deluxe Pack, essa era a fase onde eu sempre parava. Eu não tinha a mínima ideia como passar dessa fase. Que é meio esquisito, porque essa fase não tem um grande segredo, você só tem que chegar aí com todos os power-ups e não morrer. É bem simples. E a execução não é tão pesada assim, pra falar a verdade. Como dá pra ver, tipo, eu não tô nem me mexendo. Tanto que eu tenho o Ripple Laser aí pra destruir os negócios. Essa fase realmente não é tão difícil assim quanto ela parece. Pelo menos não no primeiro loop, né? Eu não sei como é que é nos outros loops. Mas ela realmente é mais de boa do que ela parece. Com certeza é mais fácil do que a fase das bolhas do Gradius 3. E faz um barulho bem crocante quando você destrói esse cubo de gelo também. Que é bem legal. Essa fase não. Uma coisa ruim dessa fase de gelo é que ela. Você vai fazer várias e várias runs, essa fase fica bem chata. Ela não é muito difícil, mas morrer nela não tem recover nenhum. Apesar que isso pode ser dito pra grande parte desse jogo. Mas essa fase especificamente ela é bem chata mesmo de se jogar em várias runs. O Crystal Core ele é um boss interessante. Mas, de novo, ele é bem fácil nesse jogo. No Gradius 3 o bicho é muito do mal.
Mas de boa, ele é bem tranquilo. Mesmo sem power-up dá pra dar conta dele, só é meio demorado mesmo. Geralmente tem que esperar o timeout. Ah, é, o Option Hunter tá vindo. O negócio é o seguinte, se o Option Hunter ele pode roubar todos os seus options se ele pegar você na posição errada. O negócio é que ele sempre vai mirar no último option que tá ali na fileira. Só que se por algum motivo ele pegar o primeiro option da fila, ele pega tudo. Todo mundo vai embora e você se ferra. E dá muito pra morrer por causa do Option Hunter. Que é um dos motivos de eu não querer usar mais nenhum option depois desse ponto do jogo. A não ser que eu esteja numa encrenca muito ferrada mesmo. Mas vale mais a pena evitar o Option Hunter e ir com 3 options do que ficar arriscando ou tem que ficar memorizando o Option Hunter. Eu vou assim mesmo, de boa. E essa fase é bem maneira. Ela é uma fase de vulcão, estilo Gradius 1, a vulcão reverso no caso. Só que ela tem um layout diferente dependendo do loop que você tá. Que é interessante. E tem inimigo vindo do teto, inimigo vindo de trás, inimigo vindo de todo canto. É uma fase que usa bem o seu conhecimento da mecânica de grades e habilidade no geral. É bem bacana. O negócio é que esses bichos que ficam pulando, eles são uma desgraça. Tem que destruir eles antes que eles soltem os tiros, porque eles soltam muito tiro. E, se possível, matar os inimigos que estão no teto também, no chão. Com o míssil duplo, é de boa até fazer isso. E agora vai vir o nosso grande amigo que apareceu no Salamander. Versão 2 dele. Dependendo do rank, esse ataque de míssil dele muda. O míssil dele pode vir mais fechado ou mais aberto. Então tem que tomar cuidado. Eu não sei se é. Geralmente o rank mais alto, os mísseis dele vêm mais fechado. E o rank mais baixo, ele vem mais aberto. Mas eu já me confundi uma vez e levei na cara. Já faz muito tempo atrás. Ele solta aquele laser também, que é perigoso. Mas não tão perigoso quanto os mísseis. E beleza, agora indo pra quinta fase, que é a fase dos Moais. Eu tinha uma opinião mais negativa sobre esse jogo quando eu fiz a minha primeira clear dele. E eu achei que tipo, o recover era muito ruim. E ele é ruim mesmo. Mas tava ficando sem paciência quando eu chegava nessa quinta fase. Tipo, o jogo não é super difícil, tirando pelo fato de você ter que passar com ele praticamente com uma vida só. Então eu tava resetando as runs e tava ficando sem paciência, porque dá pra você dormir durante essas fases. E aí eu acabei tendo uma impressão meio negativa desse jogo. Mas dessa vez que eu joguei ele para essa clear, deu uma melhorada na minha impressão desse jogo. Eu acho que ele é mais bacana do que eu me lembrava. Mas ainda assim é meio chato que o recover dele é meio brutal comparado com o do Gradius 1. Ele não é muito bem balanceado, né? Mas fazer o quê? O jogo ainda é legal de se jogar no power up máximo e destruir as coisas. E bolar a rota desse jogo também é bacaninha. Acho que ele é até mais. Se você tiver com todos os power-ups, ele é até mais fácil que o Gradius 1, de certa forma. Porque nenhum dos inimigos são tão agressivos assim. Minha dicção tá meio ruim hoje. Esses Moais que ficam virando pra lá e pra cá parece mais brutal do que do Gradius 1, mas eles não são não. O mais brutal, na verdade, nessas fases do Moai são esses inimigos que tiram a minha barreira agora. Eles voam na sua direção. Você tem que sair do caminho. E é bem chato, porque esses inimigos passam bem na hora que tá apertada a situação. E na maioria das fases do Moai, mais pra frente, dos outros jogos,
O mais perigoso são esses inimigos pequenos. É mais no Gradius 1 que os próprios Moais são o problema mesmo. Agora tem o Jumping Moai. Que parece que a diferença entre as versões do Gradius 2 que tem no Gradius Origins é sobre quantos pontos esses Moais dão. Eu não sei fazer o milking desses Moais de qualquer jeito, então pra mim tanto faz, né? Apesar que eu acho que talvez seja um pouco erro eles terem removido uma quantidade absurda de pontos que esses Moais poderiam dar. Acho que deve ter tirado um pouco da diversão de fazer o milk. Ou posso estar enganado e era chato pra caramba, né? Mas sei lá, mais pontos pra mim parece ser mais maneiro. Enfim. Quinto boss. Esse boss ficou na minha mente por muito tempo. Mesmo quando eu não jogava shmups ainda, eu só tinha jogado Gradius 1, 2. Porque eu lembro que eu não chegava nessa fase de jeito nenhum. Mas quando eu vi o manual do Gradius Deluxe Pack no PlayStation 1, ele tinha uma screenshot das fases. E aí, pelo que eu lembro, uma das screenshots da quinta fase era desses Moais. E até então, pra mim, Moai só aparecia no Gradius 1, então eu não sabia o que acontecia nas próximas fases do Gradius 2, além da fase do gelo. Então eu olhei pra foto e fiquei, uau. Tem tipo um boss que é uns Moai gigantes. Isso parece ser bem maneiro, né? Mas aí eu nunca consegui chegar naquela época, então... Não cheguei a descobrir... Não cheguei a terminar, né, no caso. O jogo no meu PlayStation 1. Eu não sei o quão próximo a versão de PlayStation 1 é, comparado com a versão de arcade. Mas me parecia ser bem próximo. Talvez eu esteja lembrando errado, mas eu não lembro de não ter grandes diferenças, não. Se é que tem alguma diferença. Talvez em slowdown, coisa assim. Não que eu vá precisar jogar aquela versão. Agora já tem a versão do Gradius Origins. E fase de velocidade. Essa fase é um impasse, porque ela tem uns caminhos sem saída. Você meio que precisa saber que vai ter caminho sem saída nessa fase pra você sair da frente da parede quando ela aparecer na sua cara. Ou você pode só decorar também. Eu não decorei. Eu tive sorte de não dar de cara com o negócio que tava sem saída. Isso eu decorei. Isso eu decorei da minha run antiga. Que esses portão fecha. E acho que dá pra você ficar ali atrás e ficar bem num ponto específico que aqueles portão vão abrir e aí eles só vão tirar sua barreira. Mas eu prefiro só ali adiantar e passar por eles antes deles fechar. Acho que o Gaiden também faz isso. Acho que era o Gradius Gaiden que fazia isso também. Um monte de Gradius faz isso então, sei lá. Ah, o Big Core MK2 aí. Ele levanta os braços pra soltar lasers. E já morreu, né? Adeus, Big Core. Até o Gradius 3. Não, mentira, eu não vou jogar Gradius 3. Agora a Boss Rush. Morrer nessa Boss Rush é triste. Mas felizmente os boss em si não são tão difíceis. É mais fácil recuperar aí do que em várias outras partes do jogo. Mas é bem chato, porque toda vez que você morre aí você tem que voltar a Boss Rush inteira. Então, essa é uma das partes do jogo que eu queria que eles mudassem. Se eles tiverem, tipo, sei lá, alguma coisa, sei lá, deixar um checkpoint entre os boss. Não pra deixar mais fácil, ia ficar mais fácil, mas é mais pra tirar a chatice de ter que enfrentar todos os boss tudo de novo, porque esses boss eles são pegos do Gradius 1, né, que é o Big Core, e do Salamander. E já sabem, o boss de Gradius 1 e de Salamander é obra-prima, né, é aquela porcaria, os boss mais sem graça da história. Eles só são icônicos mesmo. Ah, e o Brain Golem. Infelizmente, eles cortaram o tamanho do braço do Brain Golem, fazendo a batalha dele
ser mais trivial do que já era no Salamander. A única coisa diferente que ele faz é que agora ele fecha o olho de vez em quando. Vai ver, é tipo, o laser é como se estivesse pingando corilha no olho dele. Não adiantou nada, ele continua mais fraco do que ele era no Salamander. O Tetran, que ele é um pouco bufado comparado com a versão dele do Salamander. Não tem mais como fazer a estratégia de matar ele igual no Salamander. Mas ele também é mais chato. Porque ele demora mais pra morrer. E ele causa um slowdown também. Que é lindo de se ver. Uma parte boa é que a música do Salamander é boa. Então ouvir ela de novo aí é bem maneiro. Sinceramente preferia que eles tivessem uma espécie de level rush, sei lá. Não level rush, não seria um termo certo. Mas sei lá, eles pegassem um pedaço de cada fase do Gradius 1 e do Salamander e transformassem num mini nível pequenininho. Que acho que seria mais interessante do que uma boss rush. Os bosses realmente não são muito bons daqueles dois jogos. Ainda o Ripple Laser ele tem um problema, que ele tem mais dificuldade de entrar nesses espacinhos pequenos e acertar o núcleo do bicho. Fazendo essa luta demorar mais ainda. Mas ele morreu, felizmente. Aí, tá aí o bicho do Life Force. Agora esse boss que era o substituto do boss do Salamander, agora os dois são entidades diferentes a partir desse jogo. Eles têm padrões totalmente diferentes. E agora o Intruder. E ele tem a música própria dele, porque ele é foda. A música dele é bem legal. Eu não sei porque que eles decidiram que ele tinha que ter a música própria dele, mas não tô reclamando não. O único problema da música dele é que só toca uma vez no jogo inteiro, porque ele só aparece aí. Então vamos lá, Covered Core agora. É o boss do Gradius 2, isso aí mesmo. E eu vou pegar um ponto cego ali. Isso foi assustador. O míssil dele quase me pegou. Esse ponto cego é um pouco específico. Se você quiser achar esse ponto cego melhor, você pode treinar usando o visualizador de hitbox. E se você estiver jogando em algum emulador e não na versão Gradius Origins, que você provavelmente deveria jogar na versão Gradius Origins, mas enfim, o ponto cego é só você não deixar aquele canhão dele encostar em você, aquele canhão ali no cantinho dele. Acho que dá pra ver, dá pra ver sim. Aquilo ali é onde o hitbox dele começa, o contato, né? O hitbox de colisão. Esse pedaço do topo dele não tem colisão nenhuma. E não tem colisão com os mísseis também. Então é só ficar entre isso aí e os mísseis. Não precisa se preocupar com ele raspando em você toda hora. Só deixar o canhãozinho encostar. E eu não vou nem pegar a barreira aí, porque, né? Ele pode simplesmente raspar na minha barreira e tirar ela. Então não tem porquê. Vou ativar a barreira agora. E acertar esse ponto cego é mais fácil do que enfrentar ele. Ele não é problemático de se enfrentar, ele é legítimo. Ele não é do mal igual aquela parede do Salamander. Mas ainda assim, se tiver um ponto cego pra deixar mais fácil as coisas, eu vou usar. Estamos se dirigindo à última fase agora. Essa última fase é brutal no recover, então eu não quero morrer de jeito nenhum nisso. Tirando na última sessão, que eu posso morrer. Que ali o boss final não faz nada. Mas minha estratégia pra essa fase é simplesmente matar tudo. Isso eu decorei já. Tem uma rota que é matar as coisas antes delas atirarem em mim. Então eu já avanço ali pra frente pra destruir. Porque se ficar ali pra trás esperando o nível, o scroll do level avançar, os inimigos vão começar a atirar e esse corredor pequeno é um inferno. Então é decorar o layout do bagulho e manda ver, mata os bichos antes deles sequer ter chance de atirar.
E essas paredes também são um pouco do mal. Vocês podem atravessar o escudo de boa. Você usar o Ripple pra matar esses bichos. Aí eu talvez cometi um pouco de erro, porque eu tava um pouco atrasado na hora de matar esses container aí. Ainda bem que deu pra matar eles, né? Eu realmente me atrasei ali. Agora vem o boss da parede, versão Gradius 2. E ele é burro, né? O bicho tem... Na verdade, ok, talvez ele seja esperto, mas infelizmente ele não consegue usar a inteligência dele, porque ele tem hipermetropia, ele não consegue ver. Quer dizer, hipermetropia, na verdade ele tem miopia, né? Porque o bicho... Não, miopia seria... não sei qual que é o nome das bagulho de olho lá. Enfim, esse cara não consegue enxergar se eu tiver bem na frente dele. É isso. E aí, o único problema desse boss é esses duckers que ficam spawnando. Mas eu posso lidar com esses duckers se eu tiver com os meus options ali. É por isso que eu não pego 4 options também. Porque teve uma vez que eu tava fazendo essa estratégia e o Option Hunter decidiu aparecer bem nessa hora. E aí, quando eu fui tentar desviar dele, o boss viu que eu tava na frente dele e decidiu atirar em mim, me matando. Vai se eu ficar só paradinho aí, finge que eu não existo. E eu também não atirei nele, apesar de eu estar bem alinhado com o core dele. É porque esses portãozinhos, quando você destrói, ele cospe um tiro de volta, só um tiro de vingança. E isso não é legal, porque ele pode me matar. Então eu prefiro dar time out nele. Claro que essa estratégia não funciona tão bem assim no Loop 2, porque os Ducker cospem tiro de vingança também. Eu tinha uma estratégia de posicionamento um pouco melhor na minha rota antiga, mas eu não lembrei ali, então eu não usei. E também porque eu só tava jogando por um loop também, então tanto faz. Eu duvido que eu vá querer fazer um two-wall desse jogo algum dia. Quer dizer, não duvido tanto, mas eu não vou fazer de qualquer jeito, não tão cedo assim. E aí vem meio que o boss final desse jogo. Ele é indestrutível, a aranha. E é só passar pelas pernas desse bicho, que parece mais fácil do que realmente é. Porque esse bicho tem um hitbox meio esquisitinho. E esses duckers atrapalham bastante. Eles cospem os tiros de uma forma que pode me ferrar. E eu já perdi várias runs nessa parte já, então essa parte é um pouco do mal. Tem decoreba nessa parte. Se ele não souber pra onde esse bicho vai andar, ele simplesmente pega e esmaga. Então é bom treinar a rota decorando tudo isso aí mesmo. É bem irritante morrer nessa parte, na verdade. Mas eu morri, mas por que eu morri? Porque eu já sabia que tinha um checkpoint. Então tanto faz, eu não liguei ele pra morrer. Não que a morte foi de propósito, mas eu não tava ligando se eu morresse ali. Porque, não fazia diferença. A única diferença que ia fazer é que eu poderia falar que eu fiz um no miss do jogo. Mas no miss em Gradius é tipo... Mas falar que você fez no miss em Gradius é menos impressionante do que você falar que morreu em alguma parte dele. Porque aí, se você falar pra alguém que você morreu em alguma parte da sua run, fica mais interessante. Fala, uau, como que será que essa pessoa fez recover? E a Vicky Viper encostou no nariz dele e ele morreu. Não, mentira, não foi isso que aconteceu. Eu só destruí aqueles pedaços lá em cima. Dirt. Gopher. Burro. Não sabe nem tirar. Ele não é tão engraçado nesse jogo quanto ele é no Gradius 4, infelizmente. E Gradius 4 não tem nessa coletânea. Esse seria um jogo que talvez eu tentasse jogar ele se ele tivesse aí. Mas, fazer o quê? Pelo menos tem Salamander 2. Gradius 3 é basicamente um jogo morto pra mim, eu não vou jogar aquilo. Mas
Mas eu não sou eu que escolho os jogos que eu vou comprar nessa coletânea, né? Senão eu pegaria todos menos o 3. Porque eu não vou zerar aquilo nunca de qualquer jeito. E eu não tenho paciência de jogar ele normalmente também. Então, né? Destroy them all. E olha essa morte que linda. Destroy them all. Realmente. Eu até tava planejando em tentar continuar. Até onde eu conseguia chegar nessa run. Mas eu não passei do primeiro nível, então. Né? Mas eu vou deixar a run rolar só pra vocês verem a minha miséria. Foi extremamente mal feita a minha rota aí. Que eu não jogo loop 2 disso. Two-way missile. O certo seria eu correr pra pegar um option. E depois pegar a barreira quanto antes. Pra sobreviver aos tiros. Essa fase não é tão difícil assim, na verdade. Eu realmente vacilei monstro aí. Eu até pra ter feito recover nisso aí, mas né, tanto faz. E aliás, nem falei, né? O gráfico dessa fase do Gradius 2 é muito bom. Essa fase em si eu não acho que ela é tão divertida, mas o gráfico é muito bom. Eu lembro de ter na memória essa fase dos dragões desde que eu joguei esse jogo pela primeira vez. Por muito tempo eu associei a Gradius a esses dragões de fogo da primeira fase do Gradius 2 e a fase do vulcão do Gradius 1. Inclusive eu acho que eu ainda associo a essas duas fases. E só adicionando hoje em dia a maldita fase de areia do Gradius 3, também é a primeira fase daquele jogo. Mas é isso. Eu basicamente perdi a run já, então. Valeu a todo mundo que assistiu. Falou, fui.